bem-vindo ao Mundo Rural, o programa que fala sobre agronegócio. Meu nome é Guilherme Cardoso e a partir de agora, todos os sábados, estaremos juntos. Estou aqui numa lavoura de café, num dos principais commodities do nosso país, para falar que o homem do campo produz para todo o mundo o melhor da nossa terra. O Mundo Rural veio para levar até você sempre tudo que é produzido com muito carinho, tudo que é feito com muita atenção pelos produtores rurais e que abastecem o nosso país. No programa de hoje vamos falar sobre irrigação. Vamos falar com Ernesto, que é técnico da NetaSul Irrigação. Ele é especialista em irrigação. E vamos falar com Daniel, que é produtor rural há muitos anos, pioneiro na irrigação por gotejamento. Instalou-se há 25 anos atrás. Vai ser muito legal o programa de hoje e você é o nosso convidado a participar por tudo. Seja bem-vindo ao Mundo Rural. Mundo Rural. Oferecimento: Vanzela Odontologia, Coopercan, Case TV, NetaSul Irrigação. Estamos em uma plantação aqui da Fazenda Harmonia, onde essa lavoura é uma lavoura nova, mas que depende exclusivamente, principalmente pelo tempo, as condições climáticas que oscilam muito, da irrigação. Aqui a gente tem uma irrigação por gotejamento. Essa irrigação, você pode perceber que ela age diretamente aonde está a planta. É o que ajuda essa planta a ter os nutrientes necessários através da água e é o que vai fazer ela crescer forte e com bastante probabilidade de produção. É a diferença de uma lavoura que não tem o sistema de irrigação, que você vai ver agora. As plantas sem irrigação enfrentam grandes desafios com o aumento das temperaturas e a escassez de água. A resistência dessas culturas a condições climáticas extremas pode ser limitada, o que compromete a saúde e a produtividade da plantação. Estamos em uma outra lavoura que não tem o sistema de irrigação implantado. E aqui a gente consegue ver claramente o quanto as plantas vêm sentindo pela falta de água e com as altas temperaturas. Com certeza a taxa de replante vai ser muito maior. A taxa de plantas mortas vão ser muito maior. E, consequentemente, o pegamento das plantas que sobreviverem vão ser ainda menores do que se esperava. Essa é a consequência de 10 dias de estiagem em uma plantação sem irrigação. Em nossa conversa com Ernesto, especialista em irrigação e responsável técnico da NetaSul, ele compartilhou os benefícios da segurança para o trabalho rural através da irrigação, destacando como práticas seguras garantem a maior eficiência e proteção no campo, assegurando tanto a produção quanto a integridade das plantas através da irrigação. Meu nome é Ernesto Vilela Barbosa Santos. Hoje eu sou especialista em irrigação e sou responsável pelo setor agronômico da NetaSul. A irrigação, em se falando no país, em se falando com o Brasil, ela já chegou há alguns anos. Existe um crescimento exponencial em irrigação em cima de todos os intempéries climáticos que a gente vem passando por aí. O Brasil, por ser um país tropical, de clima quente, então a irrigação casou muito bem com a nossa colocação, com a nossa necessidade de agricultura. Em se falando em Minas Gerais, mais especificamente no sul de Minas, há muitos existia um tabu sobre irrigação. Era um luxo. Por que eu vou irrigar? Sendo que o sul de Minas hoje ele tem temperaturas mais amenas, um volume de chuvas muito bom, uma excelente distribuição dessas chuvas. Mas os últimos 5 anos, nos provou que a irrigação deixou de ser esse luxo, passou a ser uma necessidade. Então hoje no sul de Minas, como o ano passado foi um exemplo clássico sobre como a temperatura pode influenciar na nossa agricultura, no rendimento da nossa cultura, os preços que a gente vem enfrentando hoje, o aumento inclusive da valorização da saca do café, nos prova que os intempéries climáticos podem sim
influenciar diretamente na nossa produtividade, inclusive no preço da nossa commodity. Se for para a gente passar hoje para o produtor rural, por que ele deve colocar a irrigação na plantação dele? O que a irrigação leva até a planta? Perfeito, Guilherme. Então hoje, com a irrigação, além da gente conseguir fornecer a quantidade de água ideal, no ponto certo e na hora certa, nós também conseguimos fazer uma melhor distribuição da parte nutricional. Hoje, com a fertirrigação, pode-se parcelar aquela nutrição que seria feita em uma dosagem, 10, 12, 15, enfim. Existe um infinito de possibilidades que a gente pode se fazer na questão nutricional e, além disso, a gente vai fornecer a quantidade de água básica que a planta precisa para expressar o máximo potencial genético dela e para a gente ter, no final das contas, uma boa lucratividade na fazenda. Ernesto, o sistema de irrigação ele é preparado para atender qualquer cultura? E outra coisa, para o agricultor, é muito difícil de adquirir o sistema de irrigação? É muito caro? Perfeito, Guilherme, com certeza. Hoje existem vários sistemas de irrigação, tanto localizada quanto irrigação por aspersão, que vem para suprir a necessidade de qualquer tipo de cultura, tá? Desde que a gente tenha água e energia ou um recurso para se recalcar essa água, é possível sim irrigar qualquer tipo de cultura, tá? Em relação aos custos, Guilherme, assim como o projeto arquitetônico de uma casa, os custos da irrigação são variáveis, de acordo que o projeto A, o projeto B, mesmo em áreas próximas, podem ter custos diferentes. Mas hoje, principalmente se falando do café, uma palavra que vem nos impactando muito comercialmente é o payback. O que é o payback? Né? O retorno do investimento. Então hoje se fala em torno de 1 ano a 1 ano e meio o retorno do investimento da irrigação, que é o tempo curto, em cima de todos os benefícios que a irrigação pode trazer para o agricultor. Claro, aumento de produtividade, uniformidade de produto, ganho de peneira, isso eu estou comentando só do café. Então, dentro de todos os outros sistemas, a gente pode, às vezes, até antecipar esse payback. Ernesto, quando se fala em sistema de irrigação, a gente tem o pivô, a gente tem o sistema por gotejamento, a gente tem a aspersão. Quando utilizar ou qual utilizar em respectiva cultura? Cada sistema de irrigação, ele atende especificamente uma cultura a ser irrigada. Hoje, para a cultura do café em si falando, hoje existem sistemas localizados, que é o sistema por mangueiras gotejadoras. A gente consegue trabalhar por aspersão e a gente também consegue trabalhar via pivô. Uma grande vantagem que o sistema localizado ou sistema por mangueiras nos permite é que conseguimos trabalhar com vazões instantâneas menores e uma potência requerida menor. O que isso quer dizer? É mais fácil adequar ambientalmente a minha necessidade hídrica e a minha necessidade de energia, porque a gente fragmentamos o projeto em setores e blocos, a modo de que a gente consegue redimensionar todo esse sistema para atender de uma forma equivalente a todo mundo. Em lavouras irrigadas, a produtividade pode aumentar cerca de 30%, um número significativo que faz toda a diferença no resultado final da safra. A irrigação adequada permite uma maior consistência e qualidade na produção. É um dado importante, hoje, em média, somente 14% de todas as áreas do mundo são irrigadas. Porém, esses 14% atendem em torno de 46% a 50% da produção de alimentos no mundo. Ou seja, a gente produzir mais com o mesmo, né? A verticalização da agricultura acontecendo aqui, na prática, na nossa frente. Conversamos também com Daniel, um produtor de café do sul de Minas, da cidade de Alfenas, que é pioneiro no uso das máquinas de irrigação na região. Com mais de 25 anos de experiência em irrigação, ele compartilhou conosco como a irrigação e a segurança andam juntas em sua prática diária. E para contar um pouquinho da história da Fazenda Harmonia, eu estou aqui hoje com o senhor Daniel. Tá bom? Tudo bem, senhor Daniel? Tudo bem, graças a Deus. Senhor Daniel, nós que agradecemos a recepção. Ah, joia. Senhor Daniel contou para mim que ele tem café que já é irrigado há mais de 25 anos. A gente está aqui em frente a uma lavoura que é irrigada há 1 ano. Sim. Para a gente começar o nosso bate-papo, senhor Daniel, fala para mim um pouquinho, o que é o sistema de irrigação para você? Bom, o sistema de irrigação é uma ferramenta, uma tecnologia que nós temos hoje disponível, né, para poder garantir a nossa safra, garantir a nossa produção, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento aí de adversidade climática muito grande, né, no mundo todo, e eu acho que não dá para trabalhar sem irrigação mais hoje não, sabe? Nós tínhamos uma cafeicultura no sul de Minas que há anos atrás não precisava de irrigar, mas hoje em dia a gente está vendo que sem irrigação a gente perde produção.
E quando se fala do sistema de irrigação por gotejamento, o senhor Daniel foi um dos pioneiros. Aqui no sul de Minas, o primeiro a implantar na lavoura de 25 anos o sistema de gotejamento. Quando se fala em produtividade, você já sentiu esse aspecto da planta em que momento? Olha, a gente vê que a irrigação, tanto por gotejamento ou por pivô, né, realmente ela traz diferença no sistema de produção, né? Existem estudos que há um tempo atrás aí a gente via que agregava 10 sacas, 15 sacas na lavoura de sequeiro para lavoura irrigada, né? Mas nessa seca que nós tivemos aí agora de 2024, ficamos praticamente 6 meses sem seca aí, a gente está vendo que esse impacto vai ser muito maior, né? As lavouras irrigadas, elas vão produzir, acredito eu, 60%, 70% a mais de café do que as lavouras que não foram irrigadas. Aqui hoje você tem 100% das suas lavouras irrigadas. 100%. Todas as fazendas hoje são 100% irrigadas. Naquele momento em que você implantou a irrigação há 25 anos atrás, pioneiro. Então, Sim. Já não dá para se falar muito da tua experiência sem irrigação, porque lá atrás as chuvas eram mais constantes. Sim. Mas você consegue identificar essa perda. Eu não vou dizer perda, mas o produtor ele deixa de ganhar quem não irriga. Sim, sim. Para você ter uma ideia, assim, esse projeto de 25 anos atrás foi um dos primeiros projetos de irrigação de gotejamento no sul de Minas, mas a gente tinha outras áreas que eram sequeiro, né? Que trabalhamos bastante tempo com área de sequeiro. E você sentia essa diferença? Então a gente via a diferença. Realmente a área irrigada ela produzia mais café que a área que não era irrigada. Apesar do regime de chuva há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás não ser tão crítico como hoje, né? Porque hoje nós estamos tendo uma dificuldade, uma diversidade climática muito grande, né? Então, mas aí a gente já notava há 20 anos atrás aí que as lavouras irrigadas elas produziam um pouco mais de café do que as lavouras de sequeiro. Você que tem há 25 anos sistema de gotejamento, você vê muita manutenção nesse produto? Olha, para você ter uma ideia, esse sistema de 25 anos aí, manutenção que a gente faz são as manutenções corriqueiras, né, no dia a dia, né, que às vezes tem uma mangueira que fura, tem que emendar, né, às vezes tem que trocar um filtro, trocar uma válvula, mas é bem tranquilo, sabe? Agora você tem que estar constantemente olhando, né, o sistema, porque é uma máquina, né, então geralmente máquinas dão problemas, né, então você tem que estar geralmente olhando bastante. A gente tem uma equipe bastante profissionalizada nisso que nos ajuda aí. Nós temos o Décio, que está ali em cima com a gente, já tem há 30 anos aqui na fazenda. Então ele já tem um bom costume com esse sistema aí. E quando se fala em equipe, senhor Daniel, eu não posso deixar de citar a Neta Sul. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa empresa, que eu acredito que trabalha lado a lado com o produtor rural. Não só com você, mas atende todo o sul de Minas. Como que funciona o trabalho da Neta Sul? A Neta Sul nós fizemos o primeiro projeto com eles, né, há 1 ano e meio atrás. Então eles instalaram para a gente o sistema de irrigação nessa lavoura que vocês estão vendo aqui, e nas outras lavouras para cima aqui, né? Então, começamos a irrigar no meio do ano passado, graças a Deus conseguimos começar a irrigar em final de maio, começo de junho, e foi aonde que essa irrigação nos ajudou demais da conta, porque se a gente não tivesse com essa irrigação aqui, essa lavoura não estaria com essa carga de café que ela está hoje. Irrigar na velocidade certa e com a quantidade adequada de água tem garantido produtividade e trabalho sustentável nas lavouras. Para Daniel, o manejo correto da irrigação é fundamental nos dias de hoje, pois a gestão cuidadosa dos recursos hídricos é crucial para garantir a sustentabilidade e o sucesso da safra. O Mundo Rural dá uma pausa e na volta vamos direto para o Agro Legal com Adriano Lima, comentarista de agronegócio e economista, que fala sobre o Plano Safra. Mundo Rural. Oferecimento. Vanzella Odontologia. Copercan. Case TV. Neta Sul Irrigação. A Copercan, há mais de 40 anos, potencializa o crescimento econômico e o desenvolvimento integral de seus cooperados, baseados em práticas sustentáveis e nos valores do cooperativismo. Pautada na credibilidade, confiabilidade, transparência, comprometimento e ética, trabalha com dedicação para fortalecer o agronegócio em toda a região.
Para oferecer tudo isso com a máxima qualidade, possui uma infraestrutura de primeira e profissionais altamente qualificados. Com visão inovadora, marca presença na comunidade e trabalha de forma incansável para um futuro cada vez mais sustentável. Copercan, uma história de confiança com o homem do campo. Na terra onde tudo começa, a água faz a diferença. E é com esse compromisso que a NetaSul Irrigação vem transformando o campo brasileiro. Há mais de 20 anos, oferecemos soluções inteligentes, sustentáveis e personalizadas em irrigação, para que cada gota de água se transforme em produtividade, qualidade e resultados. Dos pequenos produtores a grandes lavouras, estamos lado a lado com quem planta, cultiva e faz o Brasil crescer. Tecnologia de ponta, atendimento especializado e respeito ao meio ambiente. Isso é NetaSul. NetaSul Irrigação. Olá, produtor rural, tudo bem? Você está no Mundo Rural. Eu sou Adriano Lima e hoje eu trago um assunto bem importante para você. A suspensão do Plano Safra 2024-25, a atuação dos bancos e como isso pode prejudicar a sua vida aí no campo. O Plano Safra é um plano do governo que subsidia os juros para o crédito agrícola. O banco tem a taxa dele, o governo paga uma parte desses juros e oferece aos produtores rurais a possibilidade de captação de recursos com juros mais baixos para que possam investir na sua lavoura. Mas o assunto dessa semana foi a suspensão do Plano Safra 2024-25. Na verdade, essa medida pegou algumas pessoas desprevenidas e levou vários produtores a uma preocupação sobre o futuro das suas plantações. Com a suspensão do Plano Safra, os juros são mais altos, a dificuldade para obtenção de crédito aumenta e muita gente pode sair da atividade pela dificuldade na continuidade da sua atividade empresarial. Olha, essa suspensão do Plano Safra, de repente, ela complica demais o agronegócio. O agronegócio é a espinha dorsal da economia brasileira. A suspensão do Plano Safra traz o encarecimento dos juros, a dificuldade da produção e pode trazer problemas no abastecimento e até nas exportações. E se não bastasse a suspensão do Plano Safra, ainda tem o papel dos bancos, que é importantíssimo para que o crédito chegue ao produtor. Muitos bancos dificultam a chegada do crédito a quem precisa, ao produtor rural, fazendo um mix de recursos, ou seja, ao invés de emprestar o dinheiro com juros do Plano Safra, fazem um mix com juros dos financiamentos próprios do banco. Isso encarece as taxas e podem existir novas exigências por parte do banco em termos de garantia, o que pode dificultar o atendimento dessa exigência por parte do produtor. E tem mais. Além da suspensão do Plano Safra, os bancos dificultam o acesso ao crédito por parte dos produtores. Ao invés de emprestar o dinheiro do Plano Safra, eles fazem um mix de recursos, emprestando parte do dinheiro do banco, parte do Plano Safra. Isso dificulta o acesso ao crédito, aumenta as exigências de garantia e pode complicar sobremaneira a vida do produtor rural, que já não é fácil lá no campo. E o resultado de tudo isso? O pequeno produtor, o médio produtor, acabam pegando juros mais altos, com os bancos exigindo mais garantias, e isso pode tirar muita gente da atividade produtiva. Isso vai encarecer os alimentos para o consumo nosso diário, até mesmo para os negócios e exportações no Brasil. E o que a gente precisa? A gente precisa que o governo retome o Plano Safra. A gente precisa que os bancos entendam os produtores rurais e sejam mais flexíveis nas suas exigências. E a gente precisa que o homem do campo não desista, porque sem ele nós estamos no mato, sem cachorro. Você acompanhou Agrolegal aqui no Mundo Rural. Sou Adriano Lima. Até a semana que vem. Mundo Rural. Oferecimento. Vanzela Odontologia. Copercan. Case TV. NetaSul Irrigação.
Em nosso quadro de turismo de hoje, você vai conhecer uma história incrível sobre uma igreja que é um verdadeiro patrimônio cultural tombado da cidade de Campos Gerais, em Minas Gerais. Esta cidade é repleta de belezas naturais, carrega em seu DNA uma forte tradição, uma rica cultura e, principalmente, uma devoção religiosa que é uma das maiores paixões do seu povo. A Igreja da Matriz, Nossa Senhora do Carmo, erguida entre 1940 e 1951, substituiu a antiga capela que ficava abaixo no centro da praça. A construção foi liderada pelo vigário da época, Monsenhor Teófilo Sais, e segue o estilo neogótico, inspirado na arquitetura da Catedral de Burgos, na Espanha. E quem vai contar um pouquinho dessa história pra gente é a Dona Maria Auxiliadora, mais conhecida por Dola, que viveu boa parte da sua vida às atividades desta igreja. Campos Gerais já tinha uma igreja do século XIX, construída por um fazendeiro, que até era uma igreja relativamente grande, considerada uma igreja importante, porque tinha 2 torres, coisa que não era comum em capelas. Mas já no século XX, Cônego Teófilo Sais, percebendo a necessidade a população crescia, a necessidade de mais espaço. E a igreja já estava idosa, já estava com 70 anos, a antiga. Então ele resolveu demolir a antiga e construir uma igreja nova. A arquitetura da igreja Nossa Senhora do Carmo é repleta de grandiosidade, refletindo a força e a dedicação do povo desse lugar. Cada canto dessa igreja carrega consigo uma história única, construída com o apoio das pessoas da comunidade, que não mediram esforços para fazer desta obra uma realidade. A construção, realizada entre 1941 e 1951, teve a colaboração de muitas famílias, que, movidas pela fé e pela devoção, contribuíram de diversas maneiras para que o sonho da igreja fosse concretizado. Foi toda a população de Campos Gerais que se uniu. Nessa época, Campos Gerais não tinha elementos de outras religiões, só tínhamos aqui mesmo católicos. Então foi toda a população. Eu me lembro, eu era criança e a gente saía procurando vidro para trazer, para ser moído e colocado na argamassa para colocar na parte externa da igreja, que é aquele efeito quando o sol bate, né, dá aquele brilho. Para mostrar a imponência dessa igreja, o quanto ela é grande e importante para a cidade de Campos Gerais, a Dona Dola, que faz parte do quadro de liturgia da igreja, mas também ela que faz parte da regência do coral, que as suas apresentações eram feitas logo ali em cima. Vamos conhecer esse local? Vamos lá. Eu confesso, eu estou aqui depois de longas datas, né? Porque depois do Concílio Vaticano II, a liturgia passou a estar voltada mais para o povo, então as celebrações são cantadas com o povo. Antes a gente cantava aqui e o povo apenas escutava. Hoje é o povo que canta junto. Então, a minha emoção aqui é de lembrar como que realmente depois de tanto... Olha, eu tenho mais de 50 anos dessa experiência de vida aqui. Então é muita lembrança boa e de saudade também, porque muita gente, muitos companheiros que já passaram por nós, que cantamos juntos aqui, que agora já não estão mais aqui. Outro patrimônio tombado do município é o sino da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que se encontra no mesmo lugar desde 1945, marcando sua presença imponente na história. Além dele, o espaço abriga mais 3 sinos, cada um com um nome e uma história própria. Esses sinos não apenas complementam a sonoridade da igreja, mas também carregam consigo o peso da tradição e da devoção da comunidade local. Estou aqui com a Dona Dola. Confesso que eu estou um pouco cansado, fazia tempo que eu não subia tanto. Estamos na torre da igreja, já estamos bem alto. Acima Campos Gerais não é uma cidade de prédios, mas estamos acima das casas de Campos Gerais. E eu acabei de falar com a Dona Dola que dá para sentir uma energia diferente aqui, né, Dona Dola? A Dona Dola falou que antigamente essa escada, que hoje é uma escada de ferro, era de madeira, né? E quando ia subir, ela se tremia toda. Balançava e era uma emoção muito grande. A gente, em criança,
gente subia e pedia para o seu Dão, que era o sacristão, para ajudar, a gente ajudava a ter o sino. Ele era muito paciencioso, então ele nos conduzia e deixava a gente ajudar a bater o sino, que batia com a mão. Cada sino desse, ele tem um nome, né, Dona Dora? Sim. Então esse, Nossa Senhora do Carmo, esse também, São José, também fabricado na mesma época, 12 de dezembro de 1945, bispo diocesano Dom Inocêncio Engel, e o cônego Teófilo Sais, né? E esse sino aqui, sino Nossa Senhora Aparecida, são os 4 sinos, né, aqui na torre principal da Igreja da Matriz. Muito bonito, né? Um local que eu acho que não recebe muitas pessoas, né? Eram só os aventureiros da época, né, Dona Dora? E a gente se considerava privilegiado por conseguir que o sacristão deixasse a gente subir aqui com ele para bater o sino. E assim, ao conhecermos a história e a grandiosidade da Igreja Nossa Senhora do Carmo, patrimônio cultural tombado de Campos Gerais, somos lembrados da importância de preservarmos nossa história, nossas culturas, nossa fé. Cada pedra, cada vitral, cada sino, cada canto desta igreja é testemunho da dedicação e do amor de um povo que, ao longo dos anos, faz dessa obra uma parte essencial da sua identidade. A Igreja Nossa Senhora do Carmo não é apenas um símbolo religioso, mas um verdadeiro elo entre o passado e o presente, unindo gerações e garantindo que a tradição e a devoção continuem vivas por muitos anos. Que possamos valorizar e proteger os patrimônios culturais, para que eles continuem sendo um lugar de reflexão, fé e orgulho para toda uma comunidade. Mundo Rural. Oferecimento: Vanzela Odontologia, Copercan, Case TV, Neta Sul Irrigação. Para o nosso programa de hoje, tivemos que pegar uma balsa para chegar até o nosso destino e mostrar esse sistema de irrigação que faz tão bem para as plantas, para a produção, mas principalmente para um meio ambiente mais sustentável. Neta Sul Irrigação foi o nosso parceiro nessa reportagem de hoje. E agora é terminar o nosso programa curtindo essa vista do mar de Minas Gerais, Lago de Furnas. Muito obrigado você que nos acompanhou no nosso Mundo Rural de hoje. Espero você no nosso próximo programa. Até sábado que vem. Um grande abraço. Até lá. Na terra onde tudo começa, a água faz a diferença. E é com esse compromisso que a Neta Sul Irrigação vem transformando o campo brasileiro. Há mais de 20 anos, oferecemos soluções inteligentes, sustentáveis e personalizadas em irrigação, para que cada gota de água se transforme em produtividade, qualidade e resultados. Dos pequenos produtores a grandes lavouras, estamos lado a lado com quem planta, cultiva e faz o Brasil crescer. Tecnologia de ponta, atendimento especializado e respeito ao meio ambiente. Isso é Neta Sul.
NetaSul Irrigação.